Bem-vindos ao seminário de Conversão, Acidentes de Multiplicidade de Conflitos com o eixo da Carinha da Prefeitura, que tem como foco principal discutir a questão da proteção de direitos das populações humanas, a biodiversidade e face dos impactos das atividades industriais daquela região. Esse seminário ele não tem muita formalidade, né? Então a gente, até para ganhar tempo, nós temos um trabalho com um tempo bem cronometrado. Então, as observações do tempo é bastante importante. O tempo tem que ser nosso amigo nesse momento. A gente vai começar a chamar as pessoas para se aproximarem da mesa, para que a gente consiga, então, pensar logo nessa mesa de abertura que ocorre. Nós temos o representante do Ministério Federal, que é o Dr. Bruno, que é conhecido de todos, já está por aqui. Convido o Laércio e a doutora Érica Almeida já para se aproximarem da mesa, por favor. O representante do prefeito, o Dr. Carlos Vilaça, o prefeito informa que ele está a caminho. Ele falou que tem um secretário dele que pode já ocupar a mesa para fazer essa introdução inicial. O representante da CODEC, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará, também está a caminho, então nós já vamos começar. O representante do Instituto Internacional de Educação do Brasil, que também está a caminho, mas, por favor, já vai. Manuel. Obrigado, Manuel, por favor. O Domingos, seu Domingos da Ilha, por favor. E a Cleide, que é do governo das comunidades locais, também está no ônibus que está chegando. O pessoal das comunidades vão ter um time de atraso aí de uns 15 a 20 minutos, que vão ter que tomar um café rápido aí e vir para a mesa. E vou passar logo a palavra para o Dr. Bruno, que vai ser a pessoa que vai coordenar essa mesa. Então, muito obrigado. Estadual, da Promotoria de Justiça de Barcarena, que também deu um apoio muito importante lá no município para que possibilitasse que a gente pudesse articular e esse evento aqui fosse possível. Em relação à nossa equipe, a gente teve duas pessoas que estiveram à frente de tudo e foram os grandes responsáveis para que o evento ocorresse, que é o Tarcísio, nosso colaborador externo, e o Lucivaldo, analista da Procuradoria da República, e, de fato, foram eles que fizeram, que tornaram esse evento aqui realidade. Já tem alguns anos que, meu nome é Bruno Valente, sou procurador da República aqui no estado do Pará, já tem alguns anos que tento estudar e entender essas questões relativas à atividade industrial, à atividade econômica em Barcarena e o impacto que isso gera sobre a população. A gente está falando de um local que tem algumas das maiores indústrias de beneficiamento mineral do mundo e que mais recentemente também está se consolidando como um polo de logística de importância nacional cada vez maior. E, ao mesmo tempo, há uma quantidade grande de população inserida nisso, inclusive populações tradicionais que já estavam no local antes da chegada de todos esses empreendimentos lá no final da década de 70. E uma série de questões que eles têm que enfrentar. Infelizmente, tem um histórico lá de acidentes ambientais que a gente não pode desprezar. Os levantamentos que a gente fez apontam que a média dos últimos 20 anos é de mais de um acidente ambiental por ano. E, a meu ver, existem lacunas assim, importantes
no próprio monitoramento ambiental dessas atividades. O Distrito Industrial de Barcarena até hoje nunca foi submetido ao processo de licenciamento ambiental. A gente tem licença ambiental apenas individual das empresas que atuam na área, que não é suficiente pela própria legislação ambiental no Brasil. E o objetivo desse seminário, portanto, é a gente ouvir especialistas que se debruçam, que estudam vários aspectos assim, envolvidos nessa questão, para que a gente possa conhecer e entender melhor esses problemas e toda essa complexidade. Os painéis temáticos que vão ocorrer ao longo do dia, né, de hoje e de amanhã, eles foram pensados, assim, concebidos em torno de temas assim, fundamentais, questão hídrica, atmosférica, fundiária, populações tradicionais e outros, florestal. E esse momento aqui, dessa mesa de abertura, o objetivo dele é a gente poder ouvir um pouco as diferentes perspectivas dos atores que estão envolvidos nesse problema. Então, é uma mesa composta por representantes do poder público, tanto o município, a CODEC, que é o órgão que faz a gestão do Justiça Industrial do Estado do Pará, e dos órgãos de controle representados pelo Ministério Público Estadual. Representantes da empresa, da sociedade civil organizada e da população local. Cada um vai ter um tempo assim, médio de 20 minutos para dar a sua visão, dar a sua perspectiva. Eu acho que vai ser bastante enriquecedor esse momento inicial. E a partir disso, ao longo dos painéis temáticos, os assuntos vão ser desenvolvidos com mais profundidade. Entre o painel e outro, né, a gente está sempre prevendo um momento de debate e a gente vai, nós queremos o painel abrir a palavra para os debates e essa compreensão que esse momento a gente vai ter que observar de acordo com o tempo, com a disponibilidade de tempo. Então, o debate a gente pode estender ou talvez ter que encurtar mais, dependendo de como seja o andamento aí do restante do cronograma. Já que, como a população de Barcarena está participando, eles vão ficar vindo de manhã e voltando no final da tarde, a gente não pode estender o evento muito além do horário assim, que está previsto, até porque também tem limitação aqui no museu. Então, com essas palavras iniciais, mais uma vez agradecendo a todos que possibilitaram a realização desse evento, eu dou abertura e já vou passar a palavra aos integrantes dessa mesa inicial para que eles iniciem suas considerações. Não sei se alguém quer começar, a gente estabelecer uma sequência. Se alguém quer começar, Laércio? Então, eu vou dar a palavra somente ao Dr. Laércio e à doutora Érica, que são promotores de justiça com atuação em Barcarena, e eles vão iniciar a mesa de abertura. Laércio pode falar tanto aqui quanto aqui. Isso aí está funcionando. Bom dia a todos e todas. Como já mencionado, né, pelo Bruno, eu sou Laércio, promotor de justiça titulado do 2º CARF de Barcarena. E hoje, dentro da proposta do seminário, nossa fala do Ministério será compartilhada entre eu e a doutora Érica, que é a titular do 3º CARF da promotoria de Barcarena. Feita essa apresentação, antes também eu quero parabenizar o Ministério Público Federal, do Bruno Valente, e todos os demais atores que, junto com o Ministério Público Federal, capitaneado pelo Dr. Bruno Valente, a sua equipe, entre eles o Lucivaldo, e todos os demais colaboradores, como por exemplo também o Tarcísio, todos os órgãos e entidades que de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, contribuem para esse evento. Tá certo? E quanto à nossa fala, também eu quero salientar que você e de todos nós, acredito, era de nós estarmos aqui também vendo um pouco da experiência na proposta inicial, inclusive, que era a doutora Viviane Sobral, promotora muito atuante em Barcarena, que ali atuou por cerca de 4 anos e se envolveu bastante com essas questões ambientais, ora atuando enquanto Ministério Público Estadual, ora atuando em conjunto com o Ministério Público Federal, mas por razões de agenda, de trabalho, que hoje ela é promotora
em Ananindeua, não foi possível ela estar presente, só por essa razão. Então, incumbiu-se a nós, no caso eu e a doutora Érica, de passarmos dessa visão do Ministério Público, que não é uma tarefa muito fácil, quero dizer, para mim, enquanto promotor de Barcarena, atualmente, exatamente porque parte dessa vivência eu efetivamente não tive, mas como o Ministério Público é uno, indivisível, né, a gente está por lá para exatamente dar continuidade a trabalhos, ou seja, colocar um tijolinho a mais ali num trabalho que já vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, né, a gente está aqui para tentar, de alguma forma, passar essa experiência enquanto órgão de controle, tanto eu quanto a doutora Érica. Nesse sentido, eu gostaria de destacar o seguinte, que efetivamente, desde que eu assumi a promotoria em Barcarena, e até mesmo antes de assumir, a gente já vem acompanhando exatamente essa questão desse contexto, né, em que o município está inserido, por conta exatamente do polo industrial, né, que lá está fixado, uma proposta de desenvolvimento, né, de governos anteriores, governo federal, e, enfim, hoje nós temos esse contexto de Barcarena, né, com diversas empresas atuando, sobretudo na questão do caule, alumínio, enfim. Por conta dessa dinâmica, inúmeros impactos no decorrer do ano, do tempo, vem ocorrendo no município de Barcarena e até mesmo em municípios do entorno, né, de Barcarena. E o órgão de controle, dentro desse contexto, ele acaba tendo um desafio, que é exatamente que, por conta dessas atividades, que inclusive essa é a proposta do seminário, inúmeras questões ambientais, acidentes que vêm ocorrendo, chegam até o Ministério Público para tomada de alguma providência, tomada de decisões, dialogar, né, com as empresas, com a comunidade impactada, para a partir daí tomar algumas providências. Né? E ao longo desse trabalho se percebe também que são questões muito sensíveis e complexas, que somente o Ministério Público ele não tem como efetivamente ter êxito atuando ali de uma maneira isolada. Por se tratar de questões complexas, né, normalmente está inserido esse tipo de atuação, sempre se fez necessário, nem tem como ser diferente, um trabalho conjunto, né, inclusive com outros órgãos, como por exemplo o IEG, o Instituto Evandro Chaga, a UFPA, enfim, diversos órgãos que pesquisam, que estudam essas questões dos impactos ambientais em Barcarena, para que nós possamos ter êxito no trabalho. E dentro desse histórico, né, de acidentes que tem ocorrido em Barcarena, o Ministério Público ele já vem atuando, né, de forma isolada em relação a cada um dos acidentes que têm ocorrido ao longo do tempo, como também, quando digo isolada, no Ministério Público Estadual e, na maioria das vezes, em conjunto com o Ministério Público Federal, e mais recentemente fazendo uma atuação no sentido de efetivamente não só trabalhar especificamente aquele acidente que ocorreu, mas enfim, ter uma atuação de uma forma mais abrangente, no sentido de efetivamente ter uma visão de futuro com relação à prevenção a acidentes, monitoramento, etc. A exemplo de belíssimos trabalhos que também vem sendo feito mais recentemente em atuação conjunta do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, como, por exemplo, o
TAC do monitoramento, a ação civil pública da questão da água, entre outros. Mas, assim, só para tentar contextualizar, aí daqui a pouco eu vou passar a palavra para a doutora Érica, o Ministério Público, em relação ao acidente ocorrido em 2014, quanto a vazamento de cauli, provocado por atividade realizada pela empresa Ineris, no ano de 2014, sobre esse fato, o Ministério Público vem atuando, e resultou na formalização de TAC, que está em andamento. Mais recentemente, em atuação conjunta do Ministério Público Estadual e Federal, existe também já em andamento um TAC, como já foi frisado pelo Dr. Bruno, em relação ao remanejamento das famílias residentes no Distrito Industrial de Barcarena. Esse TAC afeta o terceiro cargo, a terceira Promotoria de Justiça, numa atuação conjunta com a MPL. Há também, é importante destacar, bastante relevância para essa dinâmica lá de Barcarena, o TAC visando o monitoramento externo ambiental, como também já foi visado pelo Dr. Bruno. Também ele tramita no terceiro cargo, que antes estava à frente a doutora Viviane, e que hoje quem assume é a doutora Érica, depois de ter assumido a titularidade do terceiro cargo. Eu destaco aqui também a ação civil pública também conjunta, do Ministério Público Federal, Estadual, ajuizada em tramitação na Justiça Federal para a questão da água, depois de estudo feito pelo Laboratório de Análises Químicas da UFPA, onde se constatou a contaminação das águas. O Ministério Público também, eu destaco também essa atuação, porque já ela não é efetivamente só numa situação específica de um acidente, mas ela tem um espectro bem maior em relação a toda essa dinâmica que já vem ocorrendo, que hoje se constata a poluição das águas. Tem ainda um inquérito civil também que está em tramitação no terceiro cargo, na terceira PJ de Barcarena, que visa apurar a poluição do ar atmosférico por partículas provocado pela empresa Oxpal, antiga Tecop. Esse inquérito civil também está em andamento na terceira PJ. Depois a doutora Érica pode dar maiores informações. Estava no aguardo de um laudo, que, se não me engano, depois a doutora Érica pode confirmar, se já até chegou, já aportou, que é um laudo do IEC. E a respeito desse mesmo fato, na seara criminal, o Ministério Público também já ofereceu denúncia por crime ambiental contra essa mesma empresa. E este procedimento tramita pelo segundo cargo do qual eu sou titular. É um processo penal que tramita na vara criminal de Barcarena, onde o Ministério Público ofereceu denúncia contra a Oxpol, seus representantes, e essa ação ela está em tramitação na vara criminal. A denúncia já foi recebida, está se aguardando o cumprimento das citações. Destaco também aqui a ação civil pública, ajuizada em conjunto, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e outros órgãos, Defensoria Pública, por exemplo, relacionado ao acidente ambiental do naufrágio do navio Aidar, que resultou todo aquele impacto que todos têm conhecimento, que foi noticiado. Trata-se de uma ação civil pública, também em tramitação na Justiça Federal. Esse procedimento é do segundo cargo, do qual eu sou titular. A ação está em tramitação e estamos em tratativas exatamente para tentar fazer uma composição em relação à parte do pedido da ação, que está em andamento, inclusive em diálogo também com a comunidade. Sobre esse mesmo fato, relacionado ao naufrágio do navio Aidar, o Ministério Público, mais recentemente, isto já também tramita pelo primeiro cargo, primeira promotoria, sob a titularidade do Dr. Daniel Azevedo, a ação penal, onde recentemente o Ministério Público ajuizou a ação penal relativa a esse caso, cuja denúncia também já foi recebida, está em tramitação. Houve pedidos cautelares que foram deferidos, parte desses pedidos já foram
reformados por decisão do tribunal, mandado de segurança, mas enfim, o Ministério Público também, sobre esse mesmo fato, lá em Barcarena já ajuizou ação criminal. Existe também um inquérito civil instaurado na promotoria de Barcarena, que também é numa atuação conjunta com o Ministério Público Federal, para também apurar o último acidente ambiental decorrente de vazamento de caudinho, também provocado pela empresa Inderes, que também está em andamento, estamos aguardando alguns laudos, inclusive do CPC Renato Chaves. No bojo desse inquérito, numa ação conjunta, mais uma vez, do Ministério Público Federal Estadual, que eu pedi de recomendação para tentar adequar algumas questões em relação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e à própria empresa Inderes. Há também uma ACP ajuizada em Barcarena, também no primeiro cargo, por dano ambiental decorrente de fato ocorrido em 6 de agosto de 2006, sobre o vazamento de caudinho, também pela empresa Inderes, durante a manutenção de tubulação que se transporta a polpa de caudinho, atingindo cursos d'água do Igarapé do Pirê, também em tramitação da Justiça de Barcarena, e sobre esse mesmo fato também já foi ajuizada a ação penal pelo Ministério Público, com tramitação no segundo cargo, na promotoria de justiça do qual eu sou titular. Também a estação já foi recebida, está em face de diligências em relação à citação de todos os envolvidos. Há também um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, também segundo o PJ, para a denúncia de dano ambiental praticado pela empresa Pública de Alimentos nas margens do Furo Arrozal, que também nós estamos aguardando algumas perícias para exatamente tomar algumas providências. E, como ressalto sempre, nessas questões complexas, não tem como o Ministério Público atuar enquanto órgão isoladamente. Sempre a atuação tem que ser em conjunto com os órgãos que atuam nessas questões, o Dr. Evandro Chagas, entre outros. Eu apenas fiz um apanhado geral de como é essa dinâmica, a vivência do Ministério Público, Promotoria de Justiça de Barcarena, em relação a esses acidentes que historicamente vem atingindo o município, e pontuei alguns casos que a gente está trabalhando. A partir de agora, eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra para a doutora Érica, que ela vai complementar, prosseguir, e até aproveito para apresentá-la como uma nova promotora titular do terceiro cargo na Promotoria de Justiça de Barcarena, sucedendo a doutora Viviane, que foi removida. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma difícil tarefa suceder a doutora Viviane, que era uma promotora muito atuante, e todo mundo já tinha ela no coração, gostava muito. Meu nome é Érica Almeida de Souza, fui removida de outra comarca para Barcarena e cheguei na promotoria onde mais se tem casos de dano ambiental em Barcarena. Vou explicar para vocês um pouquinho como é que funciona o Ministério Público em Barcarena. Por que um cargo tem uma ação penal, outro cargo tem ação civil? Porque, diferente do MPF, a Barcarena, o Ministério Público, não é especializado na matéria ambiental. Então, os problemas que acontecem, eles são distribuídos através do nosso sistema, igualmente, a distribuição é igual, os 3 cargos. É o primeiro cargo do Dr. Daniel Azevedo, que é titular, o segundo cargo do Dr. Lécio Guilhermino, meu colega, e o terceiro cargo eu assumi recentemente, acho que deve ter 15 dias que eu assumi o cargo da doutora Viviane. Então, eu ainda estou me inteirando sobre os problemas. O que eu sei é que, como na época do primeiro acidente, doutor Bruno, eu era funcionária do Ministério Público em 2000, era servidora em companhia da doutora Joana Coutinho, quando aquela balsa Luiz Rondônia afundou aqui na Bahia.
o primeiro dano ambiental que foi realmente, digamos assim, combatido pelos Ministérios Públicos, né? Então, eu participei daquilo ali com ela, como funcionária do órgão. E o último, né, que foi do navio, engraçado, né? O último do navio eu também participei, porque eu estava respondendo em Abaetetuba. Lá tem uma promotoria especializada de dano ambiental. Então, eu acompanhei aquela audiência pública, que deu muita gente. Eu nem me avisou que ia ser daquele jeito, né? Quando eu cheguei lá, era muita gente. Nossa, eu acho que deu umas quase 2.000 pessoas. Não sei como desabou aquele auditório, mas era muita gente. Então, e eu estou chegando recentemente, e a gente ainda vai ter, eu ainda vou ter que ter uma aula com o Bruno dessas ações que ele entrou junto com a Viviane, mas a gente está aqui para trabalhar, para fazer o melhor possível. Eu sei dos problemas, que esses problemas ambientais, eles decorrem sérias consequências também sociais, né? E, inclusive, eu estou aqui com a ação da água, uma ação muito bem feita. Eu queria tanto parabenizar ele com a doutora Viviane pelas ações, pelos TACs que foram montados e pela atuação brilhante que eles têm feito, com toda a dificuldade, como disse o doutor Aécio. O Ministério Público, ele tem um conhecimento jurídico, mas o conhecimento técnico, quem nos fornece são as universidades, são os centros de perícias, às vezes até ONGs, né? A própria comunidade, a comunidade Barcarena, ela é diferenciada porque ela procura muito o Ministério Público. Se você for em outras promotorias, naquela região do Baixo Tocantins, não é assim. Eles pouco procuram o órgão para denunciar. Eles denunciam bobagens, assim, corriqueiras do dia a dia, mas as questões realmente relevantes, a população das outras cidades não procura, gente. Então, a gente tem que lidar com isso e a gente agradece muito, porque vocês essa demanda de vocês é que vai melhorar o município que vocês vivem. Se a gente não tivesse essa resposta de vocês, a gente não conseguiria fazer o trabalho que está sendo feito. Então, tantos danos ambientais, o que eu concluí disso aí? Que até o próprio Ministério Público foi se especializando na fiscalização. E hoje se concluiu a necessidade de se montar, como se diz, uma força-tarefa no monitoramento de toda aquela área. Não só da água, mas também do controle, do dano ambiental da atmosfera, de todas as consequências que aqueles resíduos vêm causando. E isso aí, realmente a gente não tem. É uma lacuna, é uma missão muito grande que a gente precisa trabalhar a partir de então, para que a gente tenha dados concretos do que as empresas estão nos repassando, porque é o que a gente tem, é o que a empresa repassa, que é analisado. Não existe um órgão independente para poder certificar se realmente está tendo dano ambiental ou não. Então, o terceiro cargo, que era da doutora Viviane, que eu estou assumindo, ele é o que tem a maior demanda. Porque eu achei assim, acho que ela gostava do tema ambiental, que além da população procurar, eu vi muitos casos em que ela ia atrás. Ela mesma chamava a pessoa, tomava o depoimento, e ali começava o inquérito civil, e ela já entrava em contato com o Bruno, já entrava, o Ministério Público Federal já entrava no processo, e ali já surgiu uma grande investigação que culminava com as ações. Mas a gente está aqui para somar, viu, Bruno? Se eu puder, não sei se eu vou conseguir chegar ao mesmo toque da doutora Viviane, mas a gente vai tentar. Muito obrigada. E bom seminário. Bom dia a todos. Doutor Bruno, seu nome cumprimento a mesa. Doutora, da nossa população, da nossa comunidade, a gente cumprimenta a senhora, seja bem-vinda
nós estamos à disposição, o governo vai estar sempre à disposição desse canteiro, Bem, eu quero aqui parabenizar o Dr. Bruno e toda a sua equipe por esse evento, porque é um evento de relevante importância para Barcarena, porque hoje a gente observa Barcarena ela é o maior polo industrial que tem no nosso estado. E nós temos exemplos disso. Cubatão, por exemplo, há anos atrás, quando descobriu que o Cubatão tinha crescido e era uma bomba, estava acabando com tudo, acabando com a comunidade. Deu um trabalho imenso para corrigir tudo aquilo que deixaram de fazer quando estavam construindo, quando estavam iniciando. E Barcarena hoje, se não for tomada essas providências, que está sendo tomada pelo Ministério Público, e a gente começar a trabalhar, vocês podem ver, nós temos pouco mais de 30 anos de indústria funcionando, temos mais de 20 acidentes já acontecidos em Barcarena. Isso significa que, o que é? Começou Barcarena e ela vem sendo feita sem planejamento. Porque, na minha visão como governante de Barcarena, eu entendo que Barcarena não tem outro jeito, Barcarena vai crescer. Barcarena é um polo industrial, hoje está chegando indústria, todo dia que passa tem indústrias novas chegando, estão crescendo. E nós daqui a 20 anos, daqui a 10 a 20 anos, a gente trabalha no governo com planejamento, a gente vai estar muito maior. E se não for tomada essas providências que estão sendo tomadas para o monitoramento, para poder ficar em cima, a gente cuidar, planejar e cobrar corretamente das indústrias, cobrar para poder fazer corretamente as coisas hoje, daqui uns dias nós vamos descobrir que nós vamos estar muito maior e com um problema muitas vezes maior. Por isso eu digo aqui que eu acho que é muito, muito importante essa ação para nós, é fundamental para a comunidade, porque hoje é aquilo, o meio ambiente é o que paga a conta, a comunidade é o que paga a conta, é o que vem acontecendo, a gente vê, agora vem a promotora falando, foi no navio. O navio foi uma grande prova, eu pude participar pessoalmente, o doutor Gonçalo também, que estava junto. Gente, o navio afundou simplesmente com boi. Não era nem o ser humano, era com boi. Nós ficamos aproximadamente uns 4 a 5 dias sem saber o que fazer. De 4 a 5, no mínimo uma semana, a gente não sabia o que fazer. Ninguém sabia, não tinha preparação, não tinha absolutamente nada. Afundou um navio simplesmente cheio de boia e ficou tudo em pano. Põe o boi ali, o que faz com o boi, como é que faz? O óleo vai derramar, o que é isso? Falta de preparação, falta de planejamento, falta de entender a importância que tem aquilo. Tipo, é só chegar, encostar, vamos embora. Não vamos fabricar o alumínio, vamos fabricar aquilo ali, mas vamos esquecer. Nós não podemos esquecer do dano, do que está se ficando ali dentro. É o que está acontecendo, é o que Barcarena sempre foi e agora é o que está acontecendo assim. É muito bom da parte do Ministério Público e ele, que ele com os outros, pode fazer por nós, pode nos ajudar. Muito obrigado por isso aí, a comunidade agradece. Outra coisa, o governo municipal está à disposição, 100% à disposição, entendemos o que é com os outros. E hoje nós estamos agradecendo por estar acontecendo isso, por esse evento. E muito obrigado, doutor. Você pode contar com o governo vai estar sendo de apoio e a comunidade agradece muito por essa iniciativa de vocês, do Ministério Público. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigado. Um bom dia. Organizada que tem a atuação em Barcarena, foi uma componente muito importante essa questão de pedir para que tivesse aqui na abertura e gentilmente aceitou o convite. Bom, obrigado, Bruno. Principalmente queria parabenizar pela iniciativa do evento, ter o Ministério Público como órgão de controle liderando um evento como este, de promoção do diálogo, de reflexão sobre os problemas catalisados pelas atividades industriais em Barcarena, sempre é visto com muito bons olhos enquanto organização da sociedade civil. IEB
é uma dessas organizações, tem sede em Brasília, tem um escritório aqui em Belém, há mais de 15 anos, estabelecido aqui em Belém. Eu sou o coordenador executivo do escritório do IEB em Belém. E nos últimos 10 anos temos desenvolvido um trabalho em Barcarena, inicialmente a convite do Ministério Público Estadual. Nós chegamos em Barcarena, muito influenciado por esses problemas que foram exaustivamente relatados pela promotoria de Barcarena, aqui hoje na mesa, dos problemas, né, catalisados por essas atividades industriais, problemas socioambientais. Então, como que esses acidentes afetam a vida das pessoas e como que essas pessoas podem realmente estabelecer um patamar de convivência, que uma atividade mineral ela é uma atividade de longo prazo. Então, como que a sociedade de Barcarena pode estabelecer uma convivência para lidar com esses problemas. Esses problemas são recorrentes, o que a promotoria de Barcarena relata são os problemas atuais. Então, tem uma cronologia, digamos assim, de acidentes que são ocorridos em Barcarena e que a população de Barcarena, que está aqui representada por suas lideranças, podem contar essa história de forma muito mais exaustiva. Eu não vou me deter a elas. O IEB chega em Barcarena, então, a convite pelo Ministério Público para, no âmbito de um termo de ajustamento de conduta de um acidente que ocorreu, e juntamente com o Instituto Evandro Chambers, a gente tinha duas premissas. Uma, num primeiro momento, era de estabelecer uma plataforma de diálogo com as organizações da sociedade civil para que elas pudessem refletir sobre esses impactos e pensar alternativas de desenvolvimento para o município a partir e considerando a atividade industrial. Era um belo desafio. A iniciativa do Ministério Público naquela época era tão somente de qualificar esse debate, transformando as ações da sociedade civil no que a gente chamou de demandas, porque o padrão de relação estabelecido reproduz as práticas paternalistas, de clientelismo e tudo mais. Então chegava muito mais que a gente chamava de pedidos nas mesas de um acidente ocorrido. Eu quero alguma coisa para uma comunidade, e isso não necessariamente se transformava em uma proposta de desenvolvimento. E o nosso trabalho buscou, e muito inspirado por uma abordagem que a gente tinha acabado de desenvolver em todo o Brasil, num programa de desenvolvimento institucional. Então, o IEB chega em Barcarena com uma abordagem metodológica em que buscava transformar os pedidos da sociedade em demandas, em qualificação de demandas, para que pudesse refletir sobre os impactos socioambientais em Barcarena. Um conceito que a gente desenvolveu com uma noção de espaços públicos socioambientais. A gente aposta numa premissa, testou isso, de que, em que pese, em alguns momentos, os atores estão em posições antagônicas na mesa, há uma convergência ali de interesses para uma agenda socioambiental. E a gente, então, foi atrás desse ponto de convergência. Onde que a gente pode, minimamente, estabelecer uma pactuação de uma agenda em prol do desenvolvimento. Essa era uma noção que a gente desenvolveu, que a gente testou e procurou aplicar em Barcarena nesses últimos 10 anos. Para isso envolve, num primeiro momento, um nivelamento das relações de poder. Então, a sociedade civil precisava, primeiro, ser mapeada, identificada, quais são as ações que ela desenvolvia, um fortalecimento do ponto de vista organizacional,
Vamos imaginar, se a gente tiver em Barcarena, nos próximos anos, liderado pelo poder público, ações de políticas públicas, como que essas organizações podem fazer parte da implementação disso, se habilitarem para isso. Intercâmbios, então, visitamos vários locais para saber onde que estavam sendo desenvolvidas ações semelhantes, e um programa, uma plataforma de capacitação que procurou refletir desde como que o orçamento público ele é elaborado, como é que a população pode participar qualitativamente disso. Barcarena é um município que tem uma renda per capita formidável no estado do Pará, mas não necessariamente isso se traduz em desenvolvimento, em qualidade de vida para a população. Então, essas contradições, elas eram sempre problematizadas nas ações de capacitação, e isto evoluiu então para a constituição do que a gente chamou de um coletivo da sociedade civil que estava buscando um caminho para o desenvolvimento em Barcarena. E no decorrer desse percurso, então, a gente se viu com a necessidade de ampliar o escopo do nosso debate. A gente precisava chamar para a mesa, e isso fazia parte da nossa abordagem metodológica, todos aqueles atores que, entre aspas, faziam parte do problema. Então, a nossa premissa é de que quem faz parte do problema, quem está envolvido com o problema, necessariamente deve fazer parte da solução dele, da busca por solução dele. E daí a gente se lançou para constituir o que a gente chamou de um fórum de diálogo intersetorial. E aí a sociedade civil, então, se lançou para constituir esse fórum, estabeleceu uma rede de diálogo, de contato, com busca qualificada dos atores que pudessem se inserir neste processo. Houve adesão de um setor importante do empresariado de Barcarena, o setor industrial, aqui representado pelo Domingos, que é o nosso parceiro nessa ação lá. O Grupo Hidro absorve, então, internaliza essa plataforma de diálogo, e a gente estabelece, então, em Barcarena, o que hoje se constitui no FIB, no Fórum de Diálogo Intersetorial de Barcarena, que, na verdade, é uma busca em que essas ações de fortalecimento da sociedade civil buscassem intervir em uma plataforma de diálogo que pudesse contemplar o conjunto da sociedade. Houve adesão também da Prefeitura Municipal de Barcarena, e que hoje, enfim, este fórum se torna uma realidade. É uma realidade que, obviamente, precisa ser fortalecida, precisa ser amadurecida, a ponto de refletir, inclusive, essa conjuntura atual em Barcarena, onde a gente tem um reposicionamento dessa atividade, a gente tem essa convulsão, digamos assim, de ações, da chegada de novo empresariado, da ampliação desses padrões de exploração em Barcarena, e com isso remete uma preocupação que o prefeito traz para a mesa, que, enfim, novos problemas socioambientais poderão acontecer no futuro. Então, em torno dessa preocupação que hoje esse fórum ele está debruçado, tentando identificar e pactuar uma agenda, e que a gente tem uma expectativa muito grande que um evento como este, reunindo a quantidade de especialistas, de lideranças importantes, enfim, de setores da academia, órgãos de controle, enfim, um público bastante privilegiado possa também ajudar na orientação e qualificação de demandas para a estruturação de uma agenda deste fórum. Essa é uma expectativa que a gente tem, e o trabalho que a gente desenvolve, ele deverá buscar acomodar essa dimensão também. Ao longo desses anos, o que a gente tem percebido também é que a gente precisa se antecipar a determinadas questões. A gente tem
vislumbrado essa preocupação que é trazida pelo prefeito. Então, acho que Barcarena, os problemas eles tendem a aumentar em função, né, de a expansão da atividade de infraestrutura, de logística. Então, isso é apresentado pela lista de ações, né, que a promotoria de Barcarena lida hoje. Mas a gente acha que um caminho do diálogo, um caminho de acomodação de interesses, em que você possa discutir isso numa superação de correlação de forças e de poder, onde a sociedade civil possa aportar propostas e implementá-las na escala municipal, pode ser um caminho para a sustentabilidade em Barcarena. Então, eu diria que eventos como esse, as iniciativas em curso em Barcarena, existem várias outras. Eu falei tão somente aqui de uma iniciativa que envolve, enfim, uma ação desenvolvida pelo IEB com outros parceiros. A gente precisa ter uma convergência desses interesses hoje em Barcarena para poder acomodar o conjunto dessas questões que são trazidas. Chega até a ser assustador, né, a lista que a promotoria de Barcarena apresenta para a gente dos problemas que a gente tende a enfrentar lá. Então, há uma necessidade de qualificação, sim, de espaços de discussão e ainda mais de fortalecimento da sociedade civil para estabelecer um diálogo realmente qualificado com os órgãos públicos, com os setores da iniciativa privada que estão interessadas em tratar destes problemas que são causados lá. E para isso, a gente vislumbra que existem algumas proposições que eu queria lançar aqui, para que a gente pudesse, eventualmente, aproveitar este momento que a gente vai ter em seminário, nos painéis, nas plenárias, que a gente pudesse, ao final do dia de amanhã, resumir algumas propostas, né, do que a gente vai fazer com o conjunto dessas discussões que a gente vai fazer nesses 2 dias. Uma primeira está relacionada à busca de indicadores de sustentabilidade para Barcarena. A gente acha que isso, e o prefeito coloca isso com muita contundência, é fundamental. A gente precisa estabelecer quais são os indicadores sociais, ambientais, principalmente estes, que a gente pudesse alavancar um processo de diálogo qualificado. Qual é o preço que a sociedade de Barcarena vai pagar para acomodar o conjunto dessas atividades, a expansão dessas atividades na localidade? Então, essa é a primeira questão. E o preço, não estou falando necessariamente monetário, eu estou falando do preço do ponto de vista de quais as ações de políticas públicas que possam aumentar o padrão de qualidade de vida daquela população que hoje sofre com as questões mais essenciais, de água, de solo para plantar, enfim, dessas dimensões mais estruturais que eu estou falando. Então, é preciso a gente olhar para isso. E no ambiente urbano, ver essa dimensão de saneamento. A gente não pode conviver com uma cidade que tem a renda per capita que tem com os padrões que são estabelecidos em Barcarena. Então, urge, eu queria lançar aqui esse desafio da gente pensar quais são os indicadores de sustentabilidade que a gente precisa estabelecer em Barcarena e que precisa ter o olhar da sociedade civil, o aporte da sociedade civil de Barcarena para este processo. O segundo deles diz respeito a essa plataforma de monitoramento. A gente tem visto avanços considerados nisso, inclusive em termos de formalização de uma agenda liderada pelos órgãos de controle. A gente acha isso uma ação, uma iniciativa super interessante, mas também ela teria um efeito muito conservador se também não tivesse o engajamento da sociedade nisso. Então, a gente acha que é fundamental que
nestas ações de monitoramento que estão sendo pensadas, a gente possa evoluir por uma espécie de observatório em Barcarena. Eu, neste momento, vou sair daqui correndo para um evento que está acontecendo aqui no NAIA, muito nessa linha de vai acontecer lá uma reunião da coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Então, a sociedade civil interagindo com setores da academia, com setores da iniciativa privada, para discutir, por exemplo, a agenda de mudanças climáticas na Amazônia. Questões como essas, trazidas, recortadas, adaptadas e fomentadas em Barcarena, eu acho que poderiam somar a esses esforços que estão estabelecidos, que estão concebidos, que estão formulados para serem desenvolvidos em Barcarena. No trabalho de parceria que nós estabelecemos com o Instituto Evandro Chagas, que se lançou lá para uma série de estudos muito importantes, com dados bastante primorosos para Barcarena, a gente sente essa necessidade de que esses dados precisam subsidiar as ações dos órgãos de controle, mas eles precisam também fazer, e por favor, não é nenhuma crítica ao brilhante trabalho do Instituto Evandro Chagas, mas eles precisam também instrumentalizar as organizações da sociedade civil para o acompanhamento em loco dessas ações. Então, é preciso urgentemente transformar o conjunto dessas pesquisas que estão sendo feitas em materiais degustáveis para as comunidades, para lideranças, para as associações, que possam fortalecer também as ações da pesquisa e dos órgãos de controle. Então, eu queria lançar como proposta para essa plataforma de monitoramento que está sendo pensada em Barcarena, essa dimensão de observatório. A gente precisa evoluir para isso e proporcionar o engajamento da sociedade civil nesse processo de discussão. E não tem um outro caminho que não seja o fortalecimento das capacidades dessas organizações em se articular com isso. Para isso, a gente também tem discutido e tem publicado isso nos trabalhos que a gente desenvolve, também atuando em outras redes supralocais, uma proposta que é da constituição de um fundo social e comunitário para as organizações comunitárias e da sociedade civil de Barcarena poderem desenvolver projetos e propostas de ações que versem sobre os indicadores de sustentabilidade, que possam qualificar a sua participação nessas ações de monitoramento e, principalmente, elas poderem fortalecer também o conjunto das ações que os órgãos de controle vão implementar. A gente participou de uma formulação que foi feita no âmbito de um comitê da mineração, que estava discutindo a revisão do Código Mineral, que chegou a uma formulação bastante acabada, digamos assim, com o mecanismo de funcionamento, de como que a iniciativa privada, a agenda pública poderia também aportar recursos para este fundo. Então, eu queria lançar aqui essas 3 dimensões para a gente ficar com elas e, quem sabe, amanhã a gente vê dos painéis como que a gente poderia pensar em alguns desses encaminhamentos. Então, indicadores, o engajamento da sociedade nas ações de monitoramento, considerando a forma multidimensional que está sendo pensada, e essa discussão em torno de fundos sociais e comunitários para que a população possa participar deste processo. Então era isso, eu queria deixar e me desculpar que logo depois dessa mesa eu vou ter que me retirar, mas o IEB estará representado aqui pelo nosso coordenador das ações de Barcarenas, que é o Dalto Paiva, que vai ficar durante todo o evento. Muito obrigado. Eu agradeço ao Manuel pela fala muito importante, né? Citou temas assim, de fato, que também me inquieta bastante. Vou passar a palavra ao senhor Domingos Campos, da empresa Hidro.
que eu agradeço, principalmente por ter aceito o convite de pegar alguns minutos para estar aqui na mesa de abertura. A gente tinha inicialmente procurado a ideia, né, como eu falei, na mesa de abertura a gente ter a perspectiva assim, de atores que atuam de forma diferente dentro desse processo e para trazer um pouco a visão do setor empresarial. Quando a gente fala impacto, tem impactos positivos e negativos como tudo na vida, é importante a gente ter a visão mais ampla possível. Tinha formulado o convite à ASEMB, que era até onde eu sabia, a associação que representava parte das empresas que atuam em Barcarena. A gente achou estranho que não veio a resposta da ASEMB e há poucos dias eu descobri que a ASEMB ela não existe mais, ela está liquidada e a gente tentou ainda articular esses últimos dias, só que não tínhamos ainda definido uma pessoa que pudesse aqui compor essa mesa de abertura, trazer essa visão pela parte da empresa. Como o Domingos ele já tinha sido convidado para participar do primeiro painel aqui logo em seguida, estava aqui no início do evento, eu aproveitei para fazer o convite para que ele também fizesse essa fala de abertura e ele gentilmente aceitou. Então, fica a palavra.